Peço que os irmãos abram comigo, acompanhem a leitura e, após a leitura, continue com suas Bíblias abertas no Salmo. Nós vamos voltar nele muitas vezes. Salmo de número 126, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, te damos graça por esta hora bendita, alegre. Quão bom está na tua presença, Senhor. E nós cremos que tu é o Deus vivo que fala conosco. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, mais uma vez possa iluminar diante de nós esse texto e nos dar o conhecimento dele e a aplicação em nossas vidas. Nós assim te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, todo mundo aqui gosta de viajar, creio eu. Eu particularmente gosto muito de viajar de carro, porque viajar de carro dá a oportunidade de ouvir música, e ouvir música em família. Particularmente eu e minha esposa, mais do que eu, às vezes eu até encho o saco deles, gosto muito de ouvir música no carro, som alto, principalmente quando estamos viajando. Então tem várias playlists ali para o momento, né? Música mais cristã, tem algumas músicas seculares que nós gostamos, as músicas infantis. Então a gente vai ouvindo de tudo na viagem e a música vai dando o clima da viagem, vai fazendo nós relembrarmos de momentos importantes da nossa vida e vai criando novas memórias. E aqui nós estamos nesse salmo. O Salmo de número 126 está dentro de um pacote específico dentro dos Salmos, que são os cânticos de romagem, ou cânticos de romaria. São os cânticos que eram cantados, mais especificamente quando o povo ia da sua terra, da onde eles estavam, no território de Israel, para Jerusalém, adorar ao Senhor nas festas anuais. Então os israelitas tinham pelo menos 3 festas em que eles tinham que ir para Jerusalém celebrar, louvar ao Senhor. E nessa jornada tinha a playlist dos judeus. Eram esses salmos. Esses salmos eram cantados enquanto eles caminhavam para Jerusalém. Então, cada momento da jornada tinha um salmo específico para aquele momento. E dava o tom daquele momento, um tom de partida, um tom de esperança, o tom da necessidade da segurança de Deus na caminhada e na jornada, e não apenas na jornada a Jerusalém, mas na jornada da vida. Um cântico que celebrava as vitórias passadas, que falava das angústias presentes, que falava da esperança que eles tinham no Senhor. E esse salmo aqui retrata para nós e nos dá o tom que os viajantes tinham na caminhada, de lembrar das alegrias passadas, de pensar nas suas angústias presentes e de olhar para as esperanças futuras que eles tinham no Senhor. Então esse salmo expressa gratidão, mas também expressa dor e suspiros em súplicas de oração, mas também expressa esperança e confiança em Deus, que Ele há de fazer muito mais. Então esse salmo lida com o passado, com o presente e com o futuro. E nesse ciclo repetitivo de todo ano, algumas vezes ao ano, caminharem para Jerusalém, eles caminhavam esses salmos e cantavam esse salmo, e tinha mais uma vez a esperança de reviver essas vitórias, de suplicar pela sua necessidade e de ter esperança no futuro. E nós estamos aqui diante de um ciclo a mais na nossa vida. Por mais que a mudança de ano não traga nada especificamente místico para a nossa vida, mudar de ano não significa que as coisas irão se resolver, que do dia 31 para o dia 1º as dores irão sumir, ou de que existe algo espiritual se movendo e nós podemos, de alguma forma, capturar aquilo e dizer: esse ano será tal ano na minha vida.
Talvez quando nós fazemos isso, muitas vezes encontramos mais frustrações do que alegrias, porque depositamos muitas vezes em algo que foi dito por alguém que deveria ser assim, e às vezes não acontece, como disse que seria, que aconteceria. Mas passar de ano move algo talvez em nosso coração. Passar por ciclos na vida de fim e de começo trazem um sentimento de que as coisas podem se renovar e nosso coração se enche de novas disposições. Fazemos então novos planos e temos novas expectativas. E por que não habitarmos e colocarmos nessas expectativas aquilo que a palavra de Deus deve nos ensinar? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina que devemos levar na caminhada. Esses viajantes, cantando esses salmos, tinham expectativas. Estavam passando por mais uma vez um ciclo. E eles tinham a oportunidade mais uma vez de pensar o que nós devemos levar nessa caminhada. E esse salmo fala sobre isso. Fala sobre passado, presente, futuro. E como nós devemos lidar com isso. Então, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o que nós levamos no caminho, em mais um ciclo, em mais uma jornada, em mais um momento da nossa vida. E a primeira coisa que o Salmo nos ensina, que nós devemos levar no caminho, é que na memória devemos levar gratidão. Acompanhe comigo, o Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as ações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o salmista começa com uma lembrança, quando o Senhor fez isso, naquele momento em que Deus fez isso. Então o salmo relembra essa libertação passada. Qual libertação? A libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico, em que eles ficaram ali 70 anos experimentando uma opressão e um exílio por causa dos seus pecados passados. O povo estava ignorando a lei de Deus há muitas décadas, e Deus falando: olha, vocês serão castigados. Se vocês não se arrependerem, vocês serão levados dessa terra. Vocês perderão a herança que eu lhes dei. Então o povo continuou na sua rebeldia, até o momento em que Deus diz: basta. Então traz um povo, o povo caldeu, o povo babilônico, leva-os da sua terra para a Babilônia, e eles ficam ali 70 anos. Por que 70 anos? Porque Deus disse que seria 70 anos. Deus falou para eles: olha, o período em que vocês não obedeceram os meus mandamentos, o período em que vocês não deixaram a terra descansar, nesses 490 anos de desfrute da terra, então será o tempo que vocês serão afastados daqui, e a terra então terá o seu descanso, e vocês então saberão que as minhas advertências são verdadeiras, e que eu posso tirar aquilo que eu dei. Então o povo estava ali no cativo, e ficaram ali 70 anos, e a promessa ficava então martelando na sua cabeça. Alguns talvez esqueceram delas, mas a questão é que a situação era tão difícil de se reverter aparentemente, de que quando ela acontece, parece um sonho, parece que não é real, parece que não estava acontecendo. Por isso que eles dizem: olha, ficamos como quem sonha. Foi como um sonho. Então o que aconteceu aqui é muito mais do que uma bênção, do que a realização de algo esperado. É na verdade algo inesperado, difícil de acreditar. O salmista relembra tão grande dádiva e descreve como Deus colocando gargalhadas, riso, canto, júbilo, alegria na boca do seu povo. Não sei se você já passou um momento assim, quase todos nós. Não é difícil nós imaginarmos como é ficar como quem sonha, como não acreditar no que está acontecendo. Talvez você passou por isso no seu casamento, naquela celebração, que quando você lembra, vem aqueles vultos, aquelas imagens que parece que não foi real, ou o nascimento de um filho, ou a aprovação, o seu nome na lista da universidade, ou quando sai o edital e você é chamado para assumir o seu cargo público, ou quando você consegue abrir a sua empresa. Então, as coisas da vida que são inimagináveis, que são surpreendentes, que acontecem e nos deixam embasbacados, era isso que o salmista estava recordando, algo difícil de acreditar, algo tão repentino. Deus moveu a circunstância, todas as coisas, estava trazendo o seu povo de volta. Sai um decreto dos reis e dizem: podem voltar para a sua terra.
e eles então ficam numa situação tão extasiante que não parece ser real. Talvez você já viu filmes assim, filmes em que as pessoas passam grandes perigos, esperam um sonho se realizar, e quando aquilo acontece, tudo fica em câmera lenta, né? Passa aquela música dramática, e então nós até mesmo sorrimos, nos alegramos com aqueles personagens, porque aquela reviravolta parecia que não ia acontecer, como um sonho. Muitas coisas na vida podem ser como um sonho, e são. Deus concede à vida muitas bênçãos e dádivas que não merecemos, que não esperamos, mas que Deus faz por sua misericórdia. Então existem momentos mágicos na vida, se assim podemos chamá-los. A dádiva foi tão grande que os povos ao redor reconheceram que foi Deus quem fez isso. E é interessante que o salmista descreve isso aqui como se eles estivessem ainda tão extasiados pelo que aconteceu, que os povos falam e eles ressoam. Os povos dizem, olha, foi o Senhor que fez por eles. E eles dizem, sim, o Senhor fez isso por nós. Eles reverberam aquela frase, a dádiva então se torna um testemunho. Deus é fiel ao povo com quem Ele fez uma aliança. Deus fez isso na vida dessa pessoa. E a nossa vida deve ser assim, e tem acontecido assim, creio que para mim, creio que para você. Deus tem nos abençoado muitas vezes de forma tão indigna de nós, de forma tão surpreendente, que nós ficamos como quem sonha, e as pessoas ao redor de nós olham e dizem, Deus fez isso na sua vida. Deus tem uma aliança com essa pessoa. Deus tem suprido a vida dessa pessoa e a abençoado grandemente. Deus faz coisas inesperadas, meus irmãos. Sempre foi assim e sempre será. Ainda que suas promessas sejam claras, o cumprimento sempre é surpreendente. Quando olhamos para Cristo, nós lemos hoje as profecias e falamos, é Jesus aqui descrito nessas palavras. Não tem como não ser Ele, não tem como se encaixar nem quem Ele é. Mas quando Jesus vem, ninguém acredita que Ele é o Messias. Ninguém o reconhece como um Salvador. Ninguém vê aquilo que é totalmente claro, porque Deus, ainda que descreva tudo quanto há de acontecer, tudo quanto Ele faz acontecer, não deixa de ser divino, não deixa de ser surpreendente, não deixa de ser uma dádiva que ninguém podia imaginar como aconteceria. Então isso está na natureza de Deus, surpreender a nós, limitados, carnais, pequenos. Deus faz grandes coisas. Então isso nos ensina que nas mais diversas aflições em que nós experimentamos, em que as expectativas são nulas, Deus pode nos surpreender. Então, se nós estamos entrando um ano, talvez em grandes dificuldades, isso não quer dizer que essas dificuldades sejam irreversíveis. Deus pode fazer acontecer aquilo que nós necessitamos, ou talvez até perdemos a expectativa de que venha acontecer. Mas qual é o valor de olhar para trás? Quando nós lemos esses salmos, nós temos que lê-lo primeiramente como essa lembrança. Então o salmista não está na situação em que ele está descrevendo, ele está em outra. E quando nós continuamos a caminhar no salmo, nós percebemos qual é a situação em que ele está. Uma situação onde ele está em aflição e onde há muita coisa para se acontecer. Há muita coisa ainda para Deus fazer. Então relembrar essas bênçãos é poder suspirar mais uma vez e ter esperança no presente. O Projeto Sola, mais uma vez citando ele, a segunda vez, hoje, né, reescreveu esse salmo, e ele, em certo ponto, ele fala assim, lembre quem te libertou, a alegria os fará voltar a sonhar. Então, o que o salmista está trazendo a nós, e para esse viajante que caminha para Jerusalém, é não se esqueça do que Deus fez, porque não se esquecendo do que Deus fez, nós podemos não apenas suspirar, mas nós podemos, mais uma vez, crer que Deus pode fazer mais uma vez. Que os seus grandes feitos não ficaram no passado, mas hoje ainda Ele continua o mesmo Deus e age de forma surpreendente. Lembre daqueles álbuns de foto que você chega na casa da sua avó, da sua tia, e toda vez tem que ver os mesmos álbuns de foto, tem que sentar lá, olhar, e você olha para aqueles álbuns de foto, é interessante, né? Porque você vê aquilo ali e você não mede as dificuldades passadas. Parece que tudo era bom, parece que tudo era feliz, parece que todo mundo está... Porque olhar para aquilo, olhar para trás,
para o cristão, para aquele que tem gratidão na sua memória, é reconhecer que apesar das dificuldades, das faltas, das necessidades, Deus ainda estava nos dando dádivas e bênçãos, talvez que nós não conseguíamos ver naquele momento. Talvez se você hoje pegar o seu celular, o seu drive, se você olhar na nuvem, nas suas fotos, você vai olhar tudo aquilo, todas as experiências da sua vida, e você vai olhar e ver a providência, a mão de Deus que surpreendeu você, que abençoou você, que te deu gratos momentos na sua história, e você vai reconhecer e falar como essas pessoas. Foi como um sonho viver tudo isso. Foi como um sonho ver a agir e a mão de Deus. Foi como um sonho ver como Deus nos provê e nos supre de momentos em que nós não esperamos que Ele venha fazer, e Ele faz. Por isso, na nossa caminhada, nós devemos levar na nossa memória gratidão, e devemos olhar para o passado, não com aquela nostalgia, com aquele ressentimento, foi melhor, e ficarmos muitas vezes apenas na lembrança, sem esperança no presente. Por isso que o salmista continua, e o segundo ponto que nós temos que aplicar à nossa vida, quando nós pensamos o que levamos no caminho, é que nós temos que levar no coração súplicas. Deus fez algo surpreendente. Ele abriu a porta para esse povo para um novo começo. Mas e agora? Como a gente enfrenta as lutas do presente? Como a gente labora e trabalha naquilo que Deus nos entregou? O Salmo que primeiro nos convida a reconhecer e ser grato, caminha então para uma súplica, para uma expressão que até parece estranha, porque ele diz no versículo 4, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele disse, olha, Deus restaurou a nossa sorte, mas uma vez ele ora, restaura, Senhor. Parece contraditório, mas o Senhor restaurou ou não restaurou? Sim, Ele restaurou, mas há muitas coisas, e havia muitas coisas que ainda precisavam ser feitas. Olhar para aquilo que Deus fez alegra o coração, mas muitas vezes nos leva a suspirar, Senhor, ainda há muito a ser feito. Senhor, ainda há muito a se fazer. Completa essa obra que o Senhor começou. Era isso que o salmista estava orando, Senhor, faça mais uma vez. Então, lembrar não é para suspirar apenas e reclamar, fez, mas agora está assim. Foi assim, mas agora está assado. Era tão bom antes, não é tão bom agora. Não, é para levar você a suspirar, mas não em murmuração, mas em oração, entendendo que o Deus que fez é o Deus que faz. Ele fala, ao olhar para a sua situação no momento, ao voltar para a sua terra, esse povo voltaria para uma terra arrasada, uma terra com muros no chão, casas queimadas, destruídas e um templo em ruínas. E ainda a maioria das pessoas não estavam voltando, apenas levas estavam voltando. Houve 3 grandes retornos após o exílio. Com Zorobabel, você pode ler isso no livro de Esdras, logo após, depois com o próprio Esdras, e por fim um grande retorno com Neemias. E olhar para esses retornos é olhar para a luta e a dificuldade daquele povo em continuar a reconstruir a sua vida. Neemias começa o seu livro suplicando e orando ao Senhor, porque quando ele recebe a notícia do seu irmão Hananias, o povo estava como? Arrasado. E o irmão dele disse que eles estavam em grande miséria. Então Neemias se coloca diante do Senhor e suplica, e pede ao Senhor que se lembre da sua aliança e seja favorável ao seu povo. E o livro de Neemias corre com uma grande missão daquele homem e daquele povo de reconstruir as muralhas. Eles o fazem grandes reformas, mas no final o livro termina mais uma vez Neemias suspirando, Senhor, continue a fazer, porque o trabalho não está completo. Talvez a nossa vida aqui neste mundo seja passar ano após anos e suspirar a Deus, Senhor, continua fazendo. Senhor, continua trabalhando em meu coração, continue trabalhando em meu lar, continue trabalhando no meu casamento, continue me dando força para o servir, continue abençoando essa igreja, continue a nos dar esperança e olhar para aquilo que o Senhor fez e saber que o Senhor faz. Então, meus irmãos, Deus nos concede dádivas, muitas dádivas em nossas vidas, mas com essas dádivas vêm as responsabilidades, que continuam dependendo de Deus para acontecer, continuam dependendo de Deus para prosperar. Devemos reconhecer que há intempéries,
mas que nós não devemos simplesmente resolver isso com as nossas mãos. O salmista caminha de uma forma diferente. Ele não fala, Deus me entregou, agora eu vou resolver. Não, ele diz, Deus fez, e eu continuo precisando do Senhor para que seja completo. Como o Senhor restaurou, é necessário que hoje Ele restaure, Ele faça. É interessante quando nós olhamos para esse momento de reconstrução do povo, nós vemos que Deus levantou alguns profetas para encorajar o povo. Um deles foi Zacarias, que escreveu para o povo, olha, não desprezem os pequenos começos. Não desprezem aquilo que ainda está se formando. Tenham fé, tenham esperança, Deus está com vocês. Então, caminhar nessa jornada é saber que nós continuamos dependendo de Deus. Nós continuamos dependendo dEle em todas as coisas. Assim como Ele fez as grandes coisas, a que todos reconheceram, nós temos que crer que as pequenas coisas que fazemos dependem dEle, totalmente dEle. Uma frase interessante, Albert Einstein, não sei se é dele mesmo, né? Hoje esse negócio de frase é tão complicado, fala que é de fulano, depois você descobre que é de ciclano, mas dependente de quem seja o autor, é totalmente verdade. Ele diz assim, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Então, quando nós percebemos e olhamos para a nossa vida, nós temos que entender tudo quanto temos, possuímos, obtemos, se podemos vencer, alcançar, Deus nos dá a percepção de que vem das mãos dEle. Olha o que Jesus ensina aos discípulos em Mateus 6, olha, o pássaro come porque eu alimento, o lírio se veste porque eu lhe dou essa linda veste de cada dia. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele fala, olha, peça ao Pai o pão de cada dia. Nós vemos talvez em uma sociedade tão automatizada, que nós percebemos o intercurso das coisas para que venham a chegar até nós. De manhã, o presbítero Marcos Lemes leu aqui Gênesis 6, a promessa de Deus a Noé, dizendo, olha, sempre vai haver verão, inverno, sementeira e colheita. O que Deus está dizendo, Ele está falando, olha, eu estou sustentando todas as coisas a todo o tempo. Há um tempo atrás, quando começou a guerra da Ucrânia, minha filha estava com infecção de garganta, de ouvido. Nós precisamos de um remédio. Esse remédio tinha na sua receita clavulanato de potássio. E eu rodei toda a Planaltina de Goiás, DF, ligando, perguntando aonde tinha esse remédio. O que eles falavam? Não tinha. Sabe por quê? Porque estava tendo a guerra na Ucrânia e não tinha passagem para passar por lá para trazer o clavulanato de potássio para colocar, para se elaborar a receita e o remédio chegar até nós. Então, muitas vezes nós temos uma percepção tão material, racional das coisas, que nós não vemos como todas as coisas para chegar até nós têm um elaborar, um agir, um fazer, em que Deus está sustentando e provendo todas as coisas. Eu estou dizendo isso porque o salmista tem essa percepção. Ele sabe, Deus fez, mas para que haja a completude, Deus precisa continuar fazendo. Muitas vezes nós oramos tanto para ter aquilo que nós desejamos, nós oramos por um casamento, quando temos o casamento, então nós não dependemos de Deus para ver esse casamento. Nós desejamos um trabalho e pensamos que eu simplesmente vou arregaçar as mangas e fazer e acontecer, e nós não percebemos que Deus é quem nos dá a saúde, a inteligência, a capacidade. Nós desejamos tanto, às vezes, servir em um ministério e não percebemos que, assim como Deus nos concede a dádiva, nós dependemos dEle em todas as coisas. O salmista tem essa percepção, por isso ele ora, ele suplica e ele percebe a necessidade. Então, nesse novo ano, quando a gente reconhecer as bênçãos e as dádivas de Deus e enfrentar as intempéries e as dificuldades, nós não devemos tentar resolver simplesmente as coisas com as nossas mãos. Nós devemos simplesmente largá-las e dizer que está muito difícil. Nós devemos fazer como o salmista e suplicar e depender de Deus e crer que é Ele que faz, que nos dá a força, a sabedoria, a graça para nós seguirmos em frente. Por isso o salmista usa essa ilustração do Negueb. Ele diz, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb era uma região ao sul de Canaã,
uma região árida, seca, praticamente um deserto, que tinha poucas chuvas anuais. O interessante é que, mesmo assim, essa região era habitada por grupos de pessoas que aprenderam a lidar com a sequidão daquele lugar. E, por mais que fosse, na maioria, um lugar seco, esse lugar tinha uma característica geográfica muito interessante. Quando as chuvas volumosas caíam em determinadas regiões ao redor desse deserto, devido às inclinações do terreno, os grandes rios, as torrentes apareciam no meio daquele deserto, chegavam até lá. E esses canais que traziam água possibilitavam que muitas pessoas habitassem naquela região. Por isso que o salmista percebe o milagre do Negueb e olha então para o milagre da nossa vida. Ele sabe como assim Deus faz trazer água ao deserto. É o próprio Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida de uma forma impensável, inimaginável, e que é Ele que faz. Então, Deus pode transformar a circunstância como Ele transforma o deserto em um oásis. Então, orar e esperar fazia parte desse novo começo. Mas não apenas isso. Os israelitas precisavam reconhecer as bênçãos passadas e assim orar pela intervenção divina no presente. Mas não apenas isso. Eles precisavam continuar semeando, trabalhando. Por isso que o salmista continua dizendo, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, se levamos nessa caminhada, na memória, gratidão, no coração súplica, devemos levar nas mãos sementes, ainda que em nossos olhos hajam lágrimas. É isso que o salmista quer nos ensinar. No primeiro momento, eles recebem algo repentino, algo inesperado, uma dádiva do céu. E agora é hora do trabalho lento e árduo. Ao homem é atribuído um papel que ele precisa desempenhar. O que nós temos que aprender, meus irmãos, é que Deus nos concede dádivas. E então precisamos encarar essas dádivas como responsabilidades também em nossa vida. A igreja é uma dádiva, mas é um lugar que nós precisamos cultivar o serviço, o perdão, a paciência, o amor, a disposição de coração. O casamento é uma dádiva, mas também requer compromisso, requer paciência, requer amor, requer perdão, requer investimentos. Filhos são dádivas, mas filhos, como o povo hoje fala hoje, custam caro, requer investimento também, requer paciência, educação, ensino e mais paciência e oração. O trabalho é uma dádiva de Deus, mas também requer empenho, responsabilidade, requer de nós desejo de servir. Então a ênfase aqui nessa terceira parte está na semeadura, e é uma semeadura em meio às aflições e dificuldades, a dor, a sofrimento, a dificuldades, mas é necessário semear. E o interessante que o Salmo coloca que não é proibido chorar. Ele diz, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando. Então, não é proibido chorar, o choro faz parte da caminhada. As lamúrias, a lamentação, a aflição do coração, tudo isso está dentro do pacote de Deus para nos aperfeiçoar como seus servos. Creio, o pastor Juscelino me disse, vocês estão aqui refletindo nos Salmos de Lamentações. Eu creio que vocês já entenderam o quanto é importante ser sincero com os seus sentimentos diante de Deus. Quanto Deus nos recebe com nossas amarguras, com as nossas dúvidas, com os nossos fardos, com as nossas lágrimas. E que Deus usa tudo isso para nos amoldar a quem Ele quer que venhamos a ser. Mas uma coisa que devemos aprender é que em meio às lamentações, às aflições, às lutas, devemos arregaçar as mangas e fazer aquilo que Deus quer que venhamos a fazer. Mesmo que chorando, devemos continuar com o arado na mão. E é interessante essa ilustração agrária aqui, né, que fala de semear, de chorar, de esperar os feixes, que está falando para nós do processo mesmo. Perceba, o salmista vem, olha, dádiva de Deus. Deus faz coisas inesperadas. Deus há de continuar fazendo e dependemos dEle.
mas precisamos também entender que Deus usa os meios que Ele nos concedeu. Nós precisamos entender que na vida muitas coisas são lentas e árduas e que nos fazem chorar e que nós devemos ainda assim continuar semeando e chorando. Então a ênfase nessa terceira parte está nessa semeadura. Nós não podemos desprezar a bênção que Deus nos concedeu. Precisamos orar, mas laburar e labutar sobre ela. Porque quem assim age, a Bíblia está falando, no final tem a colheita. No final tem o júbilo. O que o salmista está nos ensinando é que aquele povo, enquanto subia a Jerusalém, cantava esse cântico, crendo que, apesar da dor, da aflição, Deus queria que eles continuassem sendo fiéis a Ele. Então, nesse novo ano, chore o quanto você precisa chorar, mas não deixe de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Assuma as responsabilidades, creia que o Senhor há de continuar intervindo e dando graça para que nós venhamos a usufruir, então, das dádivas dEle. O salmista está nos ensinando que, no tempo da dor, nós podemos semear sorrisos para o futuro. Então, chore, lamente, mas semeie a semente que te fará sorrir. Semeie a semente que te fará jubilar e se alegrar no Senhor. A partir daquilo que Deus fez no passado, Ele nos permite semear para o futuro. Enquanto choramos hoje, sendo fiéis a Deus, aquilo que Ele nos entregou em nossas mãos, porém podemos esperar dEle a recompensa. Essa lógica parece um tanto quanto perigosa, né? Parece uma espécie de barganha. E de fato pode vir a ser isso, se você apenas desejar ter. Se você esquecer que a terra e a semente da qual você espera o fruto foi Deus que lhe deu. Se você esquecer que tudo que você possa obter é uma dádiva de Deus e que tudo no fim continua sendo um milagre misericordioso e gracioso dele. Então Deus nos chama para semear nesse ano, mesmo que venhamos a ter lágrimas dos nossos olhos. Então, meus irmãos, o que levamos no caminho? O que levamos neste novo ano que se coloca diante de nós? Que na sua memória haja gratidão. Como o Projeto Sola diz, uma gratidão que mais uma vez o leve a sonhar. Mas enquanto você enfrentar as lutas e suspirar, faça do seu suspiro uma oração. Continue crendo que Deus há de fazer aquilo que Ele fez com graça e misericórdia no passado. Mas nas mãos tenha as sementes, ainda que nos seus olhos tenha lágrimas, e creia que Deus há, no fim de todas as coisas, abençoar você e lhe dar alegria. Mas mais especificamente nós precisamos aprender nesse salmo como o Evangelho se apresenta a nós nele. Qual é a grande dádiva que Deus nos concedeu? Qual é a grande dádiva que nos fez sorrir, se alegrar e ficar como quem sonha? Essa dádiva é Cristo. Cristo foi nos dado, e com Ele foi nos dado a salvação. Ele é a nossa grande libertação. É por meio dele que nós temos este novo começo, e a vida parte a ser nova a partir dele. É daqui que toda a vida começa e ganha significado. É em Cristo que nós aprendemos a sorrir de alegria, mas aprendemos a chorar pelo que vale a pena. Nós aprendemos a abraçar as lutas que realmente compensam. Nós aprendemos a viver cada um dos nossos desejos e sonhos para Ele. Nós aprendemos em Cristo até mesmo pelo que não devemos sonhar e o que deve morrer dos nossos desejos. Nós aprendemos em Cristo a viver uma vida em que nós dependemos de Deus totalmente. Nós dependemos dEle. E nós passamos a ver a vida não essa lógica do que eu faço, eu ganho, eu obtenho e no fim eu sou responsável pelo meu sucesso. Não, em Cristo nós aprendemos que tudo quanto temos é dádiva e graça de Deus, e que é a providência de Deus que sustenta a nossa vida. Em Cristo nós aprendemos a enxergar o mundo e a vida a partir não do maquinismo, não da recompensa meramente daquilo que podemos obter, mas da graça e da providência de Deus. É em Cristo que podemos suplicar para que essa grande obra complete, e é nele que nós temos a certeza que Deus há de completá-la, como Paulo fala em Filipenses, porque Ele é fiel. É em Cristo que nós semeamos então para uma vida santa, de amor a Deus e de amor ao próximo, e cremos que isso não se perde, que as nossas lágrimas não caem ao chão
e então não há recompensa. Nós cremos que em Cristo a conta fecha. E no final de todas as coisas nós teremos aquilo que nós semeamos pela obra que Ele fez em nós. É em Cristo, meus irmãos, que cada lágrima não se perde e que também o choro não nos leva ao desespero, mas é em Cristo nós temos a certeza da colheita final e da alegria eterna, dos feixes nas mãos e dos cânticos de adoração a Deus. Cristo é a grande libertação, Cristo é a grande certeza de que nós podemos semear nessa vida para o futuro. Talvez o futuro de amanhã, talvez o futuro de daqui a um ano, no seu casamento abençoado, uma carreira abençoada, talvez uma igreja maior, com mais pessoas ganhas, mas a colheita final, o futuro diante de nós, que há de chegar em Cristo, nós temos certeza de que essa colheita virá, porque o próprio sangue de Cristo e a própria ressurreição de Jesus nos garante isso. Então, em Cristo temos a nossa grande libertação. Em Cristo aprendemos a depender de Deus em cada circunstância. E em Cristo sabemos que nossas obras não se perdem. Por isso, temos encorajamento para ser fiéis todos os dias. Então, como o Projeto Sola diz, se sair a semear e as lágrimas do seu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se os irmãos soubessem cantar essa música, não sei se cantam aqui na igreja, não, né? Então, é isso, meus irmãos. Vamos orar? Pai, te damos graça, que em Cristo, Pai, fomos libertos do nosso cativeiro. Que em Cristo, Pai, não somos mais escravos da carne, do mundo e de Satanás. Te louvamos, Pai, porque nele o Senhor nos deu essa dádiva de vida. E quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu, Pai. Quantas vezes ficamos como quem sonha a contemplar as tuas bênçãos e o teu cuidado em nossa vida. Então livre-nos, Pai, de uma memória cheia de amargura e nostalgia. Dá-nos uma memória viva que nos fala quem o Senhor é e como o Senhor é bom e gracioso. E que em todas as coisas do Senhor faz cooperar para o nosso bem, Pai. Ó Deus, mas dá-nos de viver também uma vida de dependência de Ti. Que antes de lançarmos a semente e termos o arado nas mãos, venhamos a erguer os nossos olhos ao céu e suplicar ao Senhor. Venhamos crer que o Senhor há de fazer graciosamente, o Senhor há de agir, Pai, por Tua misericórdia. E então venhamos a trabalhar, venhamos a desempenhar o serviço, o chamado do Senhor em nossa vida. Venhamos a cuidar dos nossos lares, da nossa casa com afinco, trabalhar todos os dias para honrar ao Senhor e servir aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Crendo, Pai, que ainda que não haja recompensa aqui e imediata, aquilo que o Senhor há de nos dar está guardado, Pai. Nós louvamos a Ti, Pai, por tão grande esperança em Teu Filho Jesus, que deu à nossa vida significado, propósito, Senhor. Nos abençoe a cada dia mais. É a nossa oração, Pai. Damos graças ao Senhor por este culto, por cada irmão que esteve aqui presente, que a esperança deles se renove no Senhor. Que o Senhor abençoe cada lar, que nessa semana possamos buscá-lo e nos agradar de Ti, Senhor. Nós assim oramos, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.